Tudo farinha do mesmo saco. Com certeza você já deve ter ouvido essa expressão antes. Acredita-se que a origem dela seja do latim homines sunt eus duum farinae, homens da mesma farinha. Isto me faz lembrar de uma curtíssima parábola de Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 13, 33, onde ele fala de uma mulher judia que, sob a tarefa de preparar o pão, pega o fermento e o põe em 3 medidas de farinha. Agora, o interessante é que o fermento ao qual se refere esse texto não tem realmente nada a ver com o conhecido pó royal, nem com aquele fermento Fleischmann. A forma de fermentação referida nesse texto é a fermentação natural, também conhecida como massa velha, ainda muito comum em alguns países como Portugal, onde se produz o pão alentejano e as broas minhotas. Ou seja, significa que o fermento usado para levedar a massa naquela época era produzido com uma porção da própria massa de pão que devia ser guardada para poder fermentar. E aí o fermento nada mais era do que esta própria farinha separada de uma amassada anterior e após fermentada, dissolvido na amassadeira e misturado juntamente com esta nova receita, nova medida de farinha. Bem, aqui está o ponto essencial desta minha reflexão. De fato, somos todos farinha do mesmo saco. A diferença é que alguns já foram amassados, alguns já foram separados e fermentados por Deus, através de lutas, perseguições, provações, e agora estão prontos para serem usados por Ele e inseridos na vida de outras pessoas para poder ajudá-las nesse processo de transformação. Quanto a mim, acreditem, não me julgo melhor do que ninguém. Sou apenas um pouco dessa massa, já separada pela graça de Deus, esperando que, de alguma forma, no tempo e da maneira que Ele desejar, eu possa ser inserido na vida de alguém para que este também seja levedado pelo amor de Deus. Que Deus te abençoe.